Um bom dia a todos. Tô aqui enclausurado, né? Mas enfim, tô melhor. Bom, eu vou abordar de forma bem sintética e para que eu possa garantir aí a minha participação junto com os senhores, mediante ao problema 3, o assunto proposto, eu vou falar um pouquinho de forma sintética sobre a genesia renal. Só que não dá para abordar a genesia renal sem falar antes da embriogênese do sistema renal, né? Lembrar que o sistema renal ele é o terceiro sistema que é mais acometido dentre os sistemas corpóreos, é o terceiro sistema mais acometido por malformações congênitas, ou seja, aquelas deformidades presentes ao nascer. Porém, tem uma gama de alterações renais, de malformações congênitas do trato urinário, que elas não têm muita importância clínica e o indivíduo consegue viver normalmente. Porém, existem outras deformidades, outras alterações que já são incompatíveis com a vida. E uma delas é a genesia renal, que é o que a gente vai abordar aqui. Tem uma sigla que é denominada como CACUT, né? É uma sigla, é uma terminologia em inglês, que ela significa anomalia congênita do trato urinário. Então, a gente vai abordar essas CACUTs. Aliás, a agenesia renal é uma das CACUTs que está dentro das patologias derivadas da embriogênese renal, né? Quando há alteração na embriogênese renal. Bom, falando da formação renal, nós temos três estágios basicamente: o pronefro, o mesonefro e o metanefro. O pronefro é aquela formação biológica celular que ela é uma massa celular e é entendida como um rim primitivo. Ela começa a ser formada a partir do final da terceira semana de gestação. Depois disso, essa massa celular ela se degenera e vai dando espaço à formação renal propriamente dita. Então, o pronéfro é aquele rim primitivo. Na verdade, é aquela massa, aglomerado de massas celulares que darão origem ao tecido renal propriamente dito. O segundo estágio de formação é o mesonefro, né? E aí ele já está presente a partir do 26º dia de gestação, e é onde ocorre a formação de todos os ductos e os túbulos do sistema renal, né? É, Quando há uma disfunção ou uma malformação tanto nesses ductos quanto nesses túbulos, e aí não vão se formar o sistema coletor de urina dos rins, é, constitui uma condição que a gente chama de incompatível com a vida. Então, quando eu não tenho a formação dessas estruturas tubulares e de ductos, eu não consigo ter um sistema renal funcionante. Que aí já vai estar correlacionado com a própria agenesia, né? Nesse segundo estágio de formação embrionária do tecido renal. E o terceiro e último estágio é o metanefro, que aí ele já vai ser propriamente aquele rim definitivo, e aí ele está formado a partir da quinta semana de gestação. E aí, nesse último estágio, já vai ter a consolidação dos néfrons e de a parte dos ductos coletores, que é quando já passou toda aquela parte glomerular, o sangue já foi filtrado, e eu já tenho ali a formação de urina e consequente excreção através desses ductos, né? Essas malformações renais, elas decorrem propriamente, a maior parte, né, de alteração genética, né, naqueles genes que estão envolvidos tanto na sinalização quanto na transcrição dos fatores que estão correlacionados com a formação do tecido renal. É, Lembrar que a produção de urina ela inicia-se a partir da nona semana de gestação. Então, a partir da nona semana de gestação, ou seja, 2 meses e 10 dias mais ou menos, aliás, nona semana, 2 meses e 10 dias, eu já tenho a formação de urina por esse tecido renal embrionário.
Então, o que seria propriamente dito a agenesia renal? Então, eu tenho uma disfunção de uma malformação desse tecido renal que vai resultar na não formação de túbulos e ductos renais. Ela pode ser unilateral, ou seja, de um único lado, ou ela pode ser bilateral, dos dois lados. Quando ela é unilateral, o rim que se formou, então, ou seja, eu não tenho a formação de um lado. O outro lado que se formou, ele vai sofrer hipertrofia e aí ele vai tentar ser compensatório para conseguir filtrar todo o volume sanguíneo do indivíduo. E aí o indivíduo pode nascer com essa agenesia renal unilateral e normalmente é, ela vai ser descoberta mais tarde, quando num exame de imagem vão detectar um rim, a fossa renal, né, o local que é ali na região lombar de um dos lados vai estar vazio, né, não vai ter a víscera, e do outro lado vai ter um rim muito maior do que o esperado para aquela estrutura corpórea. Porque aí o organismo vai tentar compensar essa filtração renal com a víscera que se formou. Quando é unilateral, o indivíduo pode viver. Agora, quando é bilateral, você já não tem sistema de filtração do sangue, então ela é incompatível com a vida. Normalmente não tem como o indivíduo, normalmente não, o indivíduo não consegue sobreviver quando se trata de uma agenesia, uma malformação dos dois lados, bilateral, tá? A incidência dessa patologia é cerca de 1 a cada 2.900 nascidos vivos e ela é mais predominante no sexo masculino. Mas ela também, ela pode ser de múltiplos fatores. Mas ela também pode ocorrer, um dos fatores que é importante, é com associação de substâncias teratogênicas, que são aquelas substâncias que são capazes de causar deformidade no feto, como, por exemplo, o ácido retinóico, o uso de ácido retinóico durante a gestação, que é a vitamina A, num isotipo que as pessoas utilizam muito. A gente tem um exemplo do Rocutan, né? Causa teratogênese, ou seja, deformação no feto, e também o uso de entorpecente, como por exemplo a cocaína também é uma droga que pode levar ao quadro de agenesia renal nos fetos, né? O exame, então, de escolha para diagnóstico seria o ultrassom obstétrico morfológico. Ele é mais fidedigno, sendo realizado entre 20 e 24 semanas de gestação, que é quando eu já tenho a formação eu já tenho o terceiro estágio de formação desse tecido renal, né, que é aquele estado metanéfrico. E quando há suspeita de alteração morfológica, né, de malformação desse embrião, normalmente são solicitados, são realizados 2 exames de imagem, 2 ultrassons, então sendo o segundo realizado após a 28ª semana de gestação, que aí com o primeiro exame preditivo de malformação, mais um segundo exame após a 28ª semana de gestação, fecha-se esse diagnóstico. Tá bom? Então, a parte que eu tenho para colaborar é essa. Um beijo a todos e muito obrigado.